chacoalhando educação de coração, agitando esse Natal. E Paulo Freire chacoalhando educação de coração, agitando esse Natal. Vamos ouvir a Paula, então, que vai complementar, e depois da fala dela, quem sabe a gente tenha mais respostas para as questões que a gente está se colocando. Vamos lá, Paulinha. Vou ser bem objetiva. Antes, né, eu preciso começar contando um pouquinho, assim, que até ir para São Paulo, eu moro hoje em Cubatão, né, a minha família era daqui, eu sou uma filha, assim, de classe média bem típica, né, pai petroleiro, mãe enfermeira, e assim que meus pais puderam, eles me colocaram numa escola particular em Santos, né, para ter os melhores estudos. Isso me permitiu passar na Universidade de São Paulo, na USP, e lá é que começa a minha vida política, assim, né, de trabalhar com os movimentos sociais, especialmente os movimentos de moradia, porque a gente organizou na faculdade um núcleo, né, de assessoria jurídica aos movimentos populares. Isso me levou a trabalhar na ANSUR, na Articulação Nacional do Solo Urbano, que foi quem me proporcionou, né, conhecer o Instituto Cajamar e ser indicada por eles para participar daquele curso. Aí, Tânia, você me ajuda, eu não lembro exatamente o ano, foi nos anos 90, né? 93. 93, Isso. No ano seguinte foi Lula. Oi? No ano seguinte foi campanha Lula. Você era veemente defensora da estratégia sem via do meio. Isso mesmo. Então, aí eu estava na faculdade, né? Ainda era uma jovem. Eu acho que o curso ele me ajudou em dois aspectos. Um que a Lucila já falou muito, que é do instrumental, né? Você tem instrumentos para trabalhar isso. Esses instrumentos eu levei toda a minha vida, em todos os lugares que eu trabalhei, eu pude utilizá-los, né? Mas também aquele curso ele foi importante também para o meu amadurecimento, assim, inclusive emocional, porque eu era muito jovem, eu me lembro das dinâmicas de grupo, e eu me lembro, Maria do Carmo, uma coisa, você não vai lembrar, mas uma coisa que você me falou, que eu nunca mais esqueci, que a gente colocava a gente em grupos, né? E aí os grupos, assim, um pouco disputavam, né? Ou eu disputava, porque eu era muito competitiva, não sei. Não lembro mais qual era a dinâmica, mas eu sei que eu disputava demais. E aí, uma hora, quando a gente voltava para o curso, eu mudava o grupo, né? Então, eu estava num grupo com umas pessoas, depois eu estava com outra. Então, aquelas pessoas que eu disputava, depois passaram a ser minhas parceiras, né? E eu lembro que a Maria falava, quando você aprender a lidar com isso, Paulo, ninguém mais te segura. Você falou alguma coisa assim, sabe? Porque eu me perdia, né? Me gastava energia demais, né? Na disputa, e eu acho que isso foi uma coisa assim que me tocou profundamente. Eu acho que deu, sabe quando a gente tem aqueles insights, assim, você aprende a verdade, né? Então foi uma coisa também de amadurecimento emocional, né? De inteligência emocional, né? De lidar com públicos, com equipe. E isso eu acho que foi muito importante, assim, para a minha vida, facilitou muito a minha vida depois disso, né? Com esse aprendizado todo que eu tive. Eu sou advogada, né, de formação, então, né, na época que eu fiz o curso eu ainda não era, eu era uma estudante, militava no movimento estudantil e fazia estágio na Articulação Nacional do Solo Urbano. Mas assim que eu me formei, aí eu fui trabalhar em gestões públicas, então por isso que eu sempre tive a oportunidade de usar planejamento estratégico, trabalhar em equipe, coordenar equipes, né, assumir lideranças logo cedo nas prefeituras, né, fui secretária, prefeituras do PT, né, em geral, até passar no concurso. E olha que como são as coisas, né, a minha família saiu de Cubatão e eu passei no concurso aqui em Cubatão, para ser procuradora do município, né. Quer dizer, fiz também esse concurso porque, né, não foi por acaso, né? Eu queria fazer aqui
Na verdade, não fui eu, foi meu pai que me inscreveu para fazer, mas eu acabei fazendo, passei. E aí, aqui também, né, aí já assumi também posições de liderança na prefeitura e fui convidada a trabalhar na presidência da República. Eu vou fazer um salto, né, para não ficar falando todos os lugares que eu trabalhei. Mas aí fui para a presidência com Lula em 2003, participar da equipe jurídica dele, né? Antes eu já tinha sido da equipe eleitoral também, né? E fiquei todo o nosso mandato, gente. Eu fui, né, uma das poucas aí pessoas que conseguiram permanecer na presidência desde o início até o final, né, com o impeachment da Dilma. E aí é evidente, claro, eu saí, né, pedi exoneração junto com toda a equipe, que eu era um cargo em confiança, né, naquela função que eu estava, e retornei para minha cidade, para o meu cargo de origem, que é procuradora do município, e nas eleições passadas disputei a prefeitura da minha cidade como candidata do PT, né? E hoje, nesse inteirinho todo, assim, eu trabalhei bastante, eu usei, acho que eu trouxe comigo esse instrumental de educação popular, sempre estive envolvida com projetos de educação popular, mesmo em Brasília, além do meu trabalho na Presidência da República, por exemplo, em São José dos Campos, eu coordenei um projeto de promotoras legais populares, que é um curso de formação para mulheres, né? Levei esse projeto para Brasília, implementei ele em Brasília, em parceria com a ONB. Quando vim para Cubatão, implementei ele também aqui em Cubatão. Então, assim, essa coisa da educação popular sempre trouxe, porque me faz muito bem, mas é uma coisa que eu não faço profissionalmente, né? É um trabalho que eu faço voluntário, paralelo ao meu trabalho profissional, que é na gestão pública, né? E aí agora no nível municipal. Então, bem brevemente, eu acho que são esses, né, o que eu tinha para contar. E é isso, eu acho que as pessoas que eu conheci no Instituto Cajamar são pessoas que eu reencontrei em vários momentos da minha vida, né? A Tânia, a gente se reencontrou, né, na minha trajetória profissional, né? O Marco, reencontrei, tanto é que o Marco me ajudou aqui na campanha, fez o planejamento estratégico da minha campanha, voluntariamente. Você vê que a gente tem uma identidade, que é uma identidade de vida, né? Tanto é que, por mais que a gente saia daqui, vai para outros lugares, outras cidades, a gente acaba se encontrando porque tem essa identidade que nos une, e o Cajamar é uma expressão dessa identidade, né? Poderíamos ter outros, né, espaços, mas ele é um espaço muito importante e que eu levo assim com muito carinho ainda na minha vida, com muito orgulho de poder contar. Hoje, né, hoje que não tem mais, então quando eu conto para as pessoas, eu fiz curso no Cajamar, todo mundo diz, nossa, que quadro do PT você é, né? Eu falei, meu filho, Mas foi realmente um investimento, né? Que não foi nem o partido que fez esse investimento em mim, mas aquela organização não governamental para a qual eu trabalhava naquele momento, que fez essa opção e fez esse investimento em mim. Eu acho que deu frutos, né? Porque eu não saí dessa área da gestão pública, do direito urbanístico, da militância pela reforma urbana, que foi também essa organização que me pautou aí toda a minha vida profissional desde então. É isso. Gratidão imensa, Paulinha e Lucila, vocês duas fizeram a nossa noite mais feliz, hein? Fala sério. Quem tem perguntas e questões para colocar para Paulinha? Eu ainda chamo você de Paulinha, viu? Bom, em primeiro lugar, Paula, parabéns, né? A Lucila também. Engraçado, né? Como é que as trajetórias elas se diferenciam no caminho, mas como é que elas vão se encontrar? Como tem elementos, né, muito comuns. E o Cajamar está
dentro nessa base aí. Muito legal essa sua trajetória e mais ainda, essa sua expectativa de ter, como quadro, ter percorrido todo o governo, né? Eu acho que deve ser uma riqueza enorme, eu acho que isso não é para uma live só, eu acho que tem muita coisa aí que você, a gente conversar, porque você estava direto lá, né? Então, eu acho que... Mas o que eu gostaria de colocar é o seguinte, né? Até porque você seguiu uma carreira, o Cajamar ele está na sua vida, na sua prática profissional, etc. Diferentemente da Lucila, que a Lucila volta lá para o Campo Limpo, para a instituição, para a entidade, faz todo um trabalho ali ainda, utilizando a metodologia do Cajamar, e vai para um mandato de caráter popular e tal, ainda ali muito mais orgânico. Você vai para Brasília, entendeu? E aí a minha pergunta é o seguinte, uma coisa é no Cajamar, Paula, né? Estava ali, os movimentos, etc. Outra coisa é quando você vai ser quadro em Brasília, e aí no centro do poder político, né? E aí eu vou falar pelo Ministério da Educação, e você falou nessa questão da educação popular, mais enquanto também um trabalho voluntário, entendeu? Eu quero saber o seguinte, e talvez isso bate aí no que as pessoas estão querendo responder, que eu acho que são os nossos limites também, entendeu? Você percebeu alguma dissociação entre, né, estar em Brasília, no centro do poder, né, principalmente em relação aos projetos, né, institucionais, e tal, com aquilo que a gente, né, aprendeu no Cajamar em termos de proposta de formação política, entendeu? Se você percebia ou aproximação ou distanciamento, quer dizer, em que você se perguntou alguma vez, entendeu? Se lembrando das ações do Cajamar, do planejamento estratégico e tal, se isso se repetia em Brasília, em diferentes instâncias, enquanto política institucional, ou se isso era apenas uma questão pessoal que você trazia, né? Como todo Cajamar... Como é que é Cajamarense? Como é que é? Como todo... Cajamariano. Cajamariano. Eu vi hoje essa invenção, Cajamariano. Legal. Como todo cajamariano vai percorrer, por ele trazer enquanto Cajamar, mas enquanto política institucional do partido e tal. O que você percebeu? O que pode dizer? Deixa eu complementar. Eu acho que a minha pergunta é um pouco a mesma, talvez de um outro ponto de vista. Você falou em identidade, identidade cajamariana, não é? E hoje que eu vi esse nome, os cajamarianos não se reuniam. Eu, por exemplo, gosto muito da minha identidade de metalúrgico. E tem algumas características que eu diria por que eu tenho uma identidade tal. Né? Acho que um pouco é a mesma pergunta dele, mas essa coisa da identidade é muito interessante. Por que o Cajamar criou uma identidade? O que identifica o Cajamar? Entendeu? Eu quero uma parte nisso aí, gente. Boa noite a todos. Mostra a cara. Aí, Marco, cadê você? Mas, então, esse negócio de identidade é interessante. Primeiro, eu queria fazer uma observação que é assim, né? Hoje, parece que batemos o recorde, né? Temos 12 pessoas presentes aqui nessa sala. Acho que não tínhamos atingido esse número. E, por incrível que pareça, né, as mulheres estão na frente, temos 7 mulheres companheiras. Sempre, né? sempre. Sempre. E como sempre, né? Não sempre, mas como sempre, elas presentes em maioria, né? Em peso, tá? Mas o que é interessante tudo isso quando falamos de identidade, né? Na verdade, todos os presentes aqui, né? Seja ele o Nilton que é metalúrgico, os outros que são, sei lá, como vão se definir, a questão mais importante nossa aqui é que a nossa identidade, a partir do Cajamar, se define como educadores. Eu acho que a grande questão do Instituto Cajamar era, né, fazer dos quadros dirigentes, seja ela no partido, no sindicato ou no movimento popular, fazer desses dirigentes políticos, né, educadores, que sua ação militante fosse pedagógica no sentido de educar e ser educado nesse processo. Eu acho que a identidade comum que temos aqui, né, é essa coisa da identidade de educadores populares, né? Agora, se você acompanha o depoimento da Lucila e agora da Paulinha, né? Mas tem também a Anitta.
as três participaram em papéis muito importantes, né, dentro da gestão pública, tá? A Anita foi, né, vamos dizer, a chefe máxima, né, de um governo, né, como secretária que dava as linhas políticas, né, numa administração pública. A Paulinha, além de ser, né, uma funcionária de carreira da prefeitura, ela deu show na campanha lá em Cubatão, entendeu? E a Lucila, nem se fala, a Lucila passou na maior capital da América Latina como vereadora, 3 mulheres educadoras fazendo política num espaço de homens. Então, essa coisa da identidade, né, tem que ser discutida também na perspectiva da identidade feminina da mulher que conquista espaço, mas que tem um papel educador. Eu acho que essa reflexão e essas histórias de vida aqui, né, que estão sendo partilhadas com todo, né, tem essa riqueza de como, né, estes educadores, e especificamente estas educadoras, foram para dentro, né, de instâncias de poder que eram praticamente, né, exclusivas, né, de homens, e de uma visão muito patriarcal, né, para dar um novo sabor, né, um sabor feminino, né, do jeito feminino de fazer política. E todo ele, né, educativo, né, de um grande aprendizado de como se estabelece a relação de poder que não é autoritária, que não é, né, normalmente no pau e no cacete, como a gente faz entre homens, que tem esse, né, esse ranço do poder ser uma coisa de força, né? As mulheres têm dado um exemplo maravilhoso de como se faz política de um jeito educador, né? E isso é muito legal na história de vida que tem sido contada aqui. Eu queria reforçar isso, porque a Lucila teve, e são as partes da história, né, que a gente não conta, mas deveria ser contado também aqui, o quanto que traz sofrimento ocupar esse espaço. A Lucila teve disputas na Câmara Municipal, né, que se ela mostrava ser forte, nós pelas costas chorávamos, porque era dentro do nosso partido, né, com princípios e valores que a gente nunca acreditou que poderiam ser tão selvagens, né, no tratamento, né, de nossas companheiras. Então, a Lucila teve praticamente hora que corria o risco até de ser expulsa do partido, fazendo a coisa mais correta que nós sempre imaginamos, quer dizer, a única na Câmara Municipal defendendo o princípio que nós acreditamos, e ela praticamente, né, sendo combatida, né, e chutada praticamente do partido. Quer dizer, é duro, né, como a Benedita da Silva falava, né, ser mulher, né, ainda ser educadora, né, e no caso da Benedita, né, mulher, né, de favela, preta, né, tem essas identidades, né, dá um sentido muito diferente à disputa política e à construção de um projeto político. E eu queria ressaltar isso porque essas mulheres são exemplares para nós, todas elas, né, a Madalena, a Maria do Carmo, a Tânia, a própria Fátima que está aqui me acompanhando, talvez não tiveram esses papéis tão importantes no poder público, né, mas tem tido papéis fundamentais em organizações, em entidades, né, que dá uma identidade diferente para o nosso projeto. Lindas! Eu estou me abstendo aqui de participar com considerações, mas eu estou anotando aqui no chat, porque essa discussão está maravilhosa. E a Anita fez uma coisa muito importante para a nossa memória, por enquanto, que é o blog, e eu queria pedir para a Anita copiar esse chat e talvez tirar das conversas daqui, das falas da Paula e da Priscila, não vou dizer transcrever tudo, mas tirar algumas partes, porque nós aqui estamos trazendo para os desafios do ano 2021 essa história, essa identidade que a gente forjou junto e que ela é muito além de ideias, né? A gente tem uma ligação aqui entre nós que é de identidade mesmo, de perfil de pessoa humana, de escolhas. Então, só dizendo que todo mundo procure
participar lá do blog que a Anita falou, e que eu estou aqui copiando as coisas para ver se ela pode aproveitar essas frases também para colocar lá no blog. Quem que é o próximo? Eu tenho pergunta. Então, 20, quase 30 anos depois, né, das jovenzinhas empolgadas lá do Cajamar, e agora a gente aqui fazendo balanço. Eu queria ouvir de você, assim, uma dúvida que me persegue, tal como a dos direitos humanos que eu fiz para a Lucila, né? Essa derrocada que nós vivemos, como é que você avalia? Você acha que é muito romantismo pensar que as pessoas honradas podem vencer os maus? Eu sei lá se é tão maniqueísta esse raciocínio, mas, assim, às vezes eu tenho impressão, porque o que emergiu depois do PT é a gente que trabalhava nos rincões, junto aos índios, a gente já conhecia esse Brasil truculento, né? Inclusive a estrutura de Estado, judiciária, legislativa, truculenta, igual agora a gente está vendo, né? Acima da lei, né? Mas, assim, eu confesso que, por mais que eu conhecesse isso, eu não esperava que isso pudesse hegemonizar a sociedade brasileira ainda uma vez. Eu achava que o que a gente estava plantando era muito, muito bonito para poder se perder, assim, ou para ficar minoritário. Você que estava do outro ponto de vista, Paulinha, o que você acha disso? Então, gente, primeiro, assim, explicar que o governo, ele não é uma coisa homogênea, sabe? É cheio de grupos, ainda mais esse governo nosso, que era um governo de coalizão, né? Então, nós tínhamos várias equipes, até mesmo na presidência da República, nós tínhamos várias equipes dentro da presidência, né? Para vocês terem uma ideia, eu passei por 9 ministros, né? Inclusive, o meu último ministro foi o Temer, né? Porque eu trabalhava justamente na coordenação política, né? Que passou depois para relações institucionais, mudou de nome, né? Várias vezes. Começou com o Zé Dirceu, né? E terminou com o Temer, dando golpe. Então, assim, foi muito difícil para nós, foi muito sofrido, porque nós fomos traídos, né? Por várias pessoas que estavam ali do nosso lado. Eu vi colega meu, assim, né, com quem eu trabalhava há anos, virar chefe no governo Temer, depois virar advogado-geral da União do Bolsonaro. Eu falo, como? Como é que eu estava na mesma equipe que esse homem, né? Então, assim, essa coisa, isso é muito heterogêneo, é muito diverso. Então, assim, nessas equipes, as equipes que eu participei, né, sempre tiveram esse compromisso, sabe, com a base. O meu foco era assuntos federativos. Então, a nossa maior preocupação era como instrumentalizar os municípios para que eles pudessem executar os programas federais, né? Porque existia uma assimetria muito grande entre os municípios brasileiros, as regiões brasileiras, né? Frutos das desigualdades. Então, assim, lutar por isso, idealizar os programas, né? Levar os programas. Eu viajei o país inteiro, eu estava sempre na base, e assim, uma equipe grande fazia isso, né? O Gilberto mesmo coordenou, né, a Secretaria-Geral da Presidência, fez muito isso, né? Outros ministérios muito comprometidos também, saúde, educação, o desenvolvimento social, né, o desenvolvimento agrário, mas a gente tinha também contradições dentro do governo, né? Muitas contradições. E que, digamos assim, a liderança política, tanto Lula quanto a Dilma,
não quiseram resolver essas contradições, né? A gente foi levando. Então, esse compromisso, assim, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, sempre tiveram um compromisso com o ajuste fiscal, com a lei de responsabilidade fiscal, com os rentistas, e aí a gente ficava brigando lá para... Eram brigas horríveis dentro do governo, por causa, às vezes, né, de um artigo, uma vírgula numa lei, mas por trás estavam os projetos, era o nosso projeto e o projeto neoliberal com o qual nós não rompemos, né? Porque acreditávamos que não teríamos governabilidade, né? E talvez não tivéssemos, eu não estou nem dizendo que deveríamos ter rompido, porque, né, foi a Dilma mexer com os interesses, né, dos bancos, foi ela cair, foi um dos grandes motivos dela cair, né? E dela não ter tido estabilidade para, né, para superar o impeachment. Então, assim, é difícil julgar, porque a gente não sabe o que seria se a gente tivesse tomado outras decisões. Mas, então, só para responder que eu não senti esse descolamento, porque todo o tempo eu estava com o mesmo projeto que eu tinha no Cajamar, eu estava lá na Presidência da República e milhares como eu também estavam ali espalhados, né, pelo governo. Mas tinha outros centenas que não, né, que estavam lá a serviço de outros compromissos. E essa foi uma dubiedade que o governo escolheu ter, né, e a gente não sabe como teria sido se fosse diferente. Talvez tivesse acabado muito antes, ou talvez tivéssemos tido um sucesso, sido mais efetivos, né, nessa disputa, né, de valores na sociedade, já que nosso discurso, nossa narrativa não era clara, né, ela era sempre dúbia, aqui, ali, assopra, bate, assopra, bate, assopra, bate, assopra, né? E então teve coisas maravilhosas no governo, mas teve coisas também que não poderiam ter acontecido dentro do nosso governo e aconteceram. Então é isso, não dá para fazer uma avaliação geral, sabe? Teria que entrar, né, mais em detalhes, assim, e acho que a gente não tem oportunidade de fazer. Então, acho que tem hoje, assim, eu faço, né, uma autocrítica, né, do nosso governo. Eu acho que tem algumas áreas assim que nós erramos na área jurídica, por exemplo, sabe? Meu Deus, né? O que são? Isso aí fica evidente hoje para todo mundo, né? O que são os ministros que nós escolhemos, né, para estar na Suprema Corte, sabe? O que foi aquela reforma do judiciário que nós fizemos, que foi nós que fizemos, nós lideramos, né? E que só fortaleceu, né, o corporativismo do judiciário, que deu ensejo a tudo o que nós sofremos com, né, um processo judicial, né, que foi rasgado. Então, assim, tem muitos erros. Eu acho também que aprendemos, sabe, também, mas, assim, é preciso avaliar, né, e falar muito sobre essa avaliação para que eu acho que não tem que crucificar ninguém, não tem que fazer meia-culpa, nada disso. Tipo assim, avaliar para poder aprender, né? E porque eu acho que nós vamos ter chance de governar novamente esse país. E aí nós não podemos, pelo menos, cometer os mesmos erros. A gente pode cometer outros, que certamente vamos cometer, porque não somos perfeitos. Mas temos que cometer outros erros e não aqueles que nós cometemos durante esses 13 anos. Eu não sei se eu respondi tudo. Cometer os mesmos erros é burrice, né? Paula, eu só queria fazer uma coisa. Eu preciso de te entrevistar para a minha tese. Ó, maravilha, maravilha. Tem muita coisa. Desastre da Samar. Legal, R$10 aí em caixa. Que horas? Rapaz. Gente, que horas são? São 21, não é isso? 9 horas cravadas. 21. Entendeu? Talvez a gente possa ir se despedindo. Tocando sua trombeta numa retreta, quebrando tudo legal. E Paulo Freire chacoalhando educação de coração, agitando esse Natal. E Paulo Freire chacoalhando
de coração, agitando esse Natal.